precisamos conhecer o poder e a ação do Espírito Santo, aquele que é enviado às nossas almas, aos nossos corações, e infundido no batismo, nos torna seus templos. Nós somos templos do Espírito Santo desde o nosso batismo, determinando justamente uma presença intimíssima e irrevogável de Deus, do Espírito Santo, em nossas almas. É fundamental para justamente nos conhecermos na nossa realidade mais profunda, na nossa identidade e condição de católicos, e justamente para que, como seus auxílios, nós possamos então também compreender a realidade da nossa vida e a nossa mais elevada vocação. O Espírito Santo, portanto, nos assiste de forma poderosa no caminho da nossa vida e nós somos convidados a compreender como ele se manifesta de modo muito especial, numa perspectiva mais pessoal. Por isso, o nosso ponto de partida é sempre esse: saber que o Espírito Santo habita o interior de nossas almas. Você pode até se perguntar, mas ele está aqui dentro, por que quando eu vou rezar o Espírito Santo, por exemplo, eu digo, vem Espírito Santo, como se ele não tivesse? Não, ele está aqui. O clamor é justamente para que nós, na nossa linguagem, compreendamos a necessidade não de que propriamente ele venha, porque já está, mas nossa de nos abrirmos a ele, né? De permitirmos que ele, vamos dizer, como que não fique enjaulado dentro de nós, sem ter como se comunicar conosco e comunicar do amor e da graça, que é justamente o que ele vem trazer a nós. O Espírito Santo, portanto, atualiza o mistério do Cristo, atualiza o mistério pascal do Cristo. Nós somos batizados, imersos, mergulhados no Espírito Santo. E aí o Espírito Santo que nos conduz, então, na vida divina. Nessa perspectiva, a relação com o Espírito Santo e a abertura para as suas manifestações se dá, vamos pegar as coisas bem simples e concretas da nossa vida de católicos, nós rezamos a oração Vinde Espírito Santo e lá pedimos que sejamos dóceis às suas inspirações. Então, se dá pelas inspirações que o Espírito Santo suscita dentro de nós. Então, é um movimento interior com o qual o Espírito Santo se faz presente, nos aponta o caminho, interpela a nossa consciência. Vejam, são ações diferentes, é diferente da ação do nosso anjo da guarda, que também nos protege, que também nos acompanha. São ações diferentes e aqui é importante, indispensáveis. Cada um age e interage à sua maneira e nos acompanha e nos assiste no caminho da nossa vida, favorecendo a nossa conversão e a nossa santificação. Então, nós precisamos educar a nossa vida para uma constante e sempre maior abertura a essas inspirações. Sim, de qualquer maneira, em qualquer lugar, circunstâncias, nós podemos ouvir, acolher essas inspirações, o que vai determinar justamente a nossa abertura. Falando das inspirações do Espírito Santo, diferentes movimentos que ele possa suscitar dentro de nós, essa é sempre uma presença e uma ação identificada com o amor, porque o Espírito Santo é o amor. Então, é importante nós compreendermos que da nossa parte nos toca essas palavras que estão sempre presentes, sobretudo na oração, a docilidade. Então a docilidade é aquilo que vai nos permitir escutar de verdade lá dentro de nossas almas. A abertura para justamente sabermos que presente e agindo o Espírito Santo, ele de fato está conosco. A obediência é uma outra disposição fundamental nesta relação com o Espírito Santo e nesta acolhida das suas inspirações. Quando conhecemos a verdade, precisamos conhecer, na verdade, o impulso e a força do Espírito Santo. E, portanto, a disposição humana de aderir à verdade, ela vai sempre acompanhada por uma presença e ação do Espírito Santo. Uma outra disposição fundamental é a da fidelidade, porque a nossa adesão não pode restringir-se a um momento ou a um impulso ou a um sentimento, mas nós precisamos firmar e estruturar a nossa vida a partir dessa relação íntima, profunda e constante com o Espírito Santo, disponíveis, portanto, à ação do Espírito Santo. Nosso Senhor fala a Nicodemos no Evangelho de João que aquele que então vive, que acolhe esse dom do Espírito Santo, ele se torna um pouco a sua medida também. Então, ele vive nessa disponibilidade. E isso nós vemos na vida dos santos. Grandes reviravoltas que Deus permite e realiza na vida dos santos, o faz pelo Espírito Santo que age interiormente, mas que também, e logicamente, age exteriormente. De que forma?
quantas pessoas podem ser sinais, instrumentos do Espírito Santo, quantas realidades nas quais o Espírito Santo dispõe, manifesta e revela a vontade divina para cada um de nós. O Espírito Santo, enfim, que age, que conduz a igreja no seu magistério, nas suas ações e, sobretudo, então, na ação dos sacramentos. Aqui é um ponto muito concreto, né? Então, o Espírito Santo é aquele que age nos sacramentos. Vamos pegar aqui a Santa Missa. Nós temos o momento em que o sacerdote impõe as mãos sobre as oferendas. Chamamos de epíclise. Esse momento justamente simboliza o dom e a presença do Espírito Santo, no qual as oferendas são santificadas e consagradas, se tornam então o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Então, há sempre essa perspectiva do Espírito Santo que age sobre a realidade material nos sacramentos, no qual então são concedidas as graças, é Ele que dá eficácia aos sacramentos, é o Espírito Santo que perpetua o efeito. O efeito dos sacramentos é sempre a graça. Veja, por exemplo, na Eucaristia, mais uma vez, você recebe o Cristo eucarístico, você tem a presença do Cristo fisicamente dentro de você, enquanto a espécie do pão está aí dentro, ou seja, enquanto você vai digerindo, à medida que a matéria do pão desaparece, porque foi digerida pelo seu organismo, permanece a presença espiritual, que é justamente a graça, que é o Espírito Santo, que mantém você, portanto, nessa relação de intimidade, mantém você nessa perspectiva de abertura e nessa ação constante. Nós chamamos isso, inclusive, de vida na graça. Então, nós somos convidados a viver com essa constante disposição de, vamos dizer, de conexão com a graça de Deus. E vamos conhecendo essa ação da graça de diferentes formas. Sempre os sacramentos são o ponto alto desta ação, mas a graça de Deus se manifesta, é obra do Espírito Santo, também de tantas formas e de tantas maneiras. A vida na graça é a vida no Espírito. A vida na graça é a vida em que o Espírito Santo ele vai nos assimilando na vida divina. O Espírito Santo é aquele que nos introduz na intimidade e nos mantém e faz aprofundar nessa intimidade. Então, o avançar na vida espiritual é sempre obra do Espírito Santo e determina uma sempre maior disposição da alma para viver nessa relação de profunda intimidade. O Espírito Santo aqui vai, então, sendo aquele que nos conduz no caminho da nossa santificação. É importante considerar que o Espírito Santo nos dá os seus dons. O que são os dons, né? Então, os conhecidos 7 dons do Espírito Santo são como que operações do Espírito Santo na nossa alma, né? Que vai nos dando, então, a sabedoria, a fortaleza, a piedade, enfim, maneiras através das quais o Espírito Santo vai agindo dentro de nós. É importante que nós não deixemos de conhecer bem e profundamente os seus dons. Costumo dizer que são como que instrumentos, né? Então, os dons do Espírito Santo são instrumentos com os quais nós podemos contar nas diferentes realidades da vida. Imagine você, se você tem um instrumento que serve exatamente para determinada ação ou operação. Saber que você pode contar com ele e consegue operá-lo, sempre aqui na perspectiva da vida espiritual, por ação, graça, presença do Espírito Santo, pode ajudar você em muitas circunstâncias e situações da vida. Por outro lado, nós colhemos da Sagrada Escritura também os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo são aquelas coisas, então, que nós colhemos da sua presença e da sua ação. A alegria, a paz e assim por diante. Então, o Espírito Santo, portanto, nos seus frutos, ele nos revela toda a sua eficácia, né? Toda a sua fecundidade. O Espírito Santo ele é fecundo. Ele não pode habitar numa alma que a ele esteja aberta e disponível de forma estéril. E, portanto, a importância de conhecermos os frutos para vermos onde e de que forma o Espírito Santo tem agido em nossas almas, em nossos corações. E vejam, por exemplo, né, usando esse fruto que é a alegria, o Espírito Santo vai elevando-nos das alegrias, quem sabe, meramente terrenas, humanas, para as alegrias celestes, aquelas mais profundas, verdadeiras. Então, conhecermos os frutos do Espírito Santo nos ajuda justamente a compreender a fecundidade do Espírito Santo na vida e na alma e, portanto, a compreendermos os caminhos também pelos quais nós somos conduzidos. E aqui um outro lugar
muito próprio e concreto da manifestação do Espírito Santo é a vida de oração. São Paulo vai dizer que o Espírito Santo ora em nós com gemidos inefáveis. Então, a oração é justamente o lugar onde, estabelecendo a relação com Deus, o lugar dessa relação e podemos dizer com toda certeza, é o Espírito Santo. Ele nos introduz na intimidade, ele nos revela o Pai, nos revela o Filho no coração, no íntimo de cada um de nós. Então, a vida de oração, ela é e precisa ser sempre marcada por uma consciência da presença do Espírito Santo. Nós dizemos que precisamos nos colocar na presença de Deus e justamente fazemos isso por uma abertura ao Espírito Santo. Conhecemos ainda as manifestações do Espírito Santo em todo e qualquer testemunho autêntico. Então, no testemunho autêntico de qualquer pessoa, nós temos uma presença do Espírito Santo. Quando, vejam, mais do que as palavras, nós temos propriamente a coerência dos gestos, atitudes, das decisões que a pessoa tomou, das renúncias que abraçou na sua vida. E em tudo isso nós vemos um rastro do Espírito Santo que foi conduzindo com a sua força, com a sua beleza, com o seu encanto, a vida daquela pessoa. A própria conversão, vejam, isso é muito importante. Ninguém é capaz de, por força própria, pura e simplesmente, abandonar decidida e definitivamente o pecado, senão levado por uma força interior, por uma graça que vem do Espírito Santo. Pensamos nas grandes conversões, como a de São Paulo, é o Espírito Santo que revela Jesus a São Paulo e que faz com que ele, então, se encontre numa verdadeira guinada e profunda transformação da sua vida. Quando nós nos colocamos diante de pessoas por quem queremos rezar, pedindo a conversão, não é uma pessoa humana que vai converter a outra pessoa. Muitas podem ser as palavras ditas, muitos podem ser os exemplos dados, mas no final das contas é uma ação interior de Deus na alma daquela pessoa que, servindo-se de tantas coisas e instrumentos externos, vai se achegando e vai agindo dentro da alma, e isso é a ação do Espírito Santo. Outra ação do Espírito Santo e manifestação do Espírito Santo é o próprio martírio. Aqueles que chegaram ao testemunho máximo do derramamento do sangue, o testemunho do seu amor por nosso Senhor, eles são sustentados nesse momento derradeiro e vão até as últimas consequências, porque sustentados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna-os capazes de amar assim até o fim e de forma assim tão eloquente, tão inclusive encantadora. Por isso, então, falando das manifestações do Espírito Santo, reconheçamos que a mais importante é a mais eloquente, como dizia, que é a vida dos santos. Então, os santos, eles, como que poderíamos, para usar a imagem do Pentecostes, são como que essas línguas de fogo. Línguas porque existe uma comunicação que precisa ser feita. Então, o que os santos fazem? Eles comunicam a intensidade, a beleza, o amor da vida divina, o amor do Espírito Santo e as suas ações e seus frutos dentro de uma alma, os caminhos pelos quais trilharam, o conhecimento da verdade, as exposições de fortaleza, de coragem, de combate e assim por diante. Então, um santo é sempre uma obra-prima do Espírito Santo e, portanto, a Igreja canoniza. Por quê? Porque justamente quer que o Espírito Santo que falou nele continue a falar no dinamismo próprio daquela vida. Conhecer, portanto, a vida dos santos é prescrutar a ação do Espírito Santo naquela pessoa e, portanto, abrir-nos à compreensão dessa mesma ação do Espírito Santo na nossa própria vida.